do Espírito Santo. E a palavra de Deus já nos fala nessa noite, em Romanos 8:35, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelha para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certa de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nós somos atraídos por este amor incondicional por cada um de nós. Nosso Deus, socorro presente na nossa angústia. Nós estávamos angustiados por falta de chuva, mas Deus nos está suprindo com o seu amor infinito a cada um de nós, trazendo uma saúde melhor, para que nós venhamos respirar melhor. Esse é o nosso Deus. Então, todo tempo, em todo momento, é tempo de adorar e exaltar o nome do Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, entregamos e doamos, Senhor, a nossa vida, tudo que temos, Senhor, para prestar esse culto racional a Ti. Porque somente, Pai, o Senhor é o único Deus da nossa vida. É o único Deus que merece todo louvor e toda adoração. Por isso, Senhor, recebe o nosso pedido, Pai, de perdão. Perdão pelas nossas falhas, perdão pelos nossos pecados, Senhor, que são muitas as nossas transgressões. Mas, Senhor, nós cremos num Deus, que o Espírito Santo que habita em nós, nada vai nos separar desse amor, dessa função, dessa criação. Em nome de Jesus, Senhor, cerca este lugar com a Tua glória, Teu poder, e que nada, Senhor, nada venha atrapalhar o culto dessa noite, nem a chuva, nem o frio, nem o calor, nada, Senhor, porque estamos aqui inteiros, Senhor, por Ti e para Ti, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, adorar o Senhor com todo o nosso coração. Levanta
todas as coisas. Em nome de Jesus. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como nosso Deus. Ninguém é como nosso Deus. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer aqui. Louvado o nome do Senhor. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz dos cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão ouvir, grandes coisas vão acontecer aqui. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Ninguém é como o nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Nesse momento que nós estamos ainda em adoração, louvor, prestando culto ao Senhor, o Senhor nos fala nessa noite em 1 Coríntios 13, no verso 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Glória a Deus. Se nós não tivermos um coração segundo o coração de Deus, cheio de amor, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos contribuir na casa do Senhor.
não conseguimos dizimar, ofertar, entregar a nossa vida ao Senhor, se não for através dele. E por ele e para ele são todas as coisas. Aquele que trouxe nessa noite seu dízimo, a sua oferta, tome sua mão, vamos orar, vamos pedir para o Senhor consagrar, guardar a nossa vida, porque tudo tem que passar pelas mãos do Senhor. Pai querido e amado, neste momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós entregamos os nossos caminhos, nós entregamos a nossa família, a nossa saúde, o nosso trabalho, tudo o que o Senhor nos entregou em nossas mãos. Paizinho querido, que nós venhamos a ser vigilantes conforme a Tua palavra. E pedimos, Senhor, neste momento, para todos aqueles que estão entregando também os seus dízimos, as suas ofertas, Senhor, a casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, para que essas portas se mantenham abertas, para que a palavra do Senhor seja propagada, para que vidas venham ser restauradas, restituídas, salvas, transformadas no poder do Altíssimo. Nós necessitamos, Senhor, da ajuda financeira e precisamos, Senhor, dos corações abertos, felizes, porque a Tua palavra diz que nós temos que entregar tudo o que temos ao Senhor com alegria, não por necessidade, mas por amor a Deus. Por isso eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor multiplique todas as suas finanças, a 30, 60, a 100 por um, Senhor. E que todo devorador, migrador, destruidor das nossas vidas, aquilo que vem querer romper com a nossa aliança com o Senhor, seja anulado agora no poder do Altíssimo, no nome de Jesus. E que nada, Senhor, nos afaste deste grande amor, nada nos separe deste grande amor. Por isso eu peço a Tua consagração nessas vidas, nesses dizimistas, nesses ofertantes agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Aleluia. Desfrutar da presença, da graça e do amor de Deus que derramado aos nossos corações. Eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo falará conosco. Ele é fiel e é Ele quem conhece o homem do pecado, do juízo e da justiça. Louvado seja Deus. Nós hoje podemos agradecer a Deus pela chuva que cai aqui em Londrina, estado do Paraná, em alguns outros estados também. Essa chuva que rega e sara a terra, né? Por isso que o Senhor também tem uma chuva espiritual, que é chamada de chuva seródia, que Ele manda e envia também para nos abençoar. E a chuva temporânea, que é a chuva de tempos e tempos, para suprir todas as nossas necessidades. Hoje, nós vamos dar início ao culto, abrindo a Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, que significa origem. E eu gostaria de fazer alguns pedidos. E o primeiro deles, que você abra o teu coração e feche os teus olhos naturais e abra o sobrenatural, para que você possa ver, ouvir e ser tocado pela palavra de Deus.
E por isso nós vamos orar juntos, clamando, suplicando, pedindo para que o Espírito Santo venha falar conosco. Aqui nós somos representados em várias famílias, mas a palavra de Deus é uma flecha. Ele vem e a mesma palavra abençoa em várias áreas, em várias necessidades. Eu não sei qual é a sua necessidade, qual é o seu pedido, mas Deus, Ele sabe. Como Ele sabe também, e nós viemos aqui com o coração grato, aberto, para adorarmos e nos alimentarmos da sua palavra. Portanto, oramos ao Senhor. Espírito Santo, obrigado, Deus, porque Tu és o Deus que tem nos confortado, nos tem consolado, nos ajudado na caminhada do dia a dia. Caminhada, Pai, que passamos pelos mares, pelas tempestades, pelas aflições, mas o Senhor sempre cuidando zelosamente de cada um dos Teus filhos. Obrigado, Pai, pelo ar que respiramos. E muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos abre hoje de podermos estar aqui neste lugar reservado para prestarmos culto a Ti, sermos edificados, transformados, regenerados. Por isso que no nome de Jesus nós repreendemos toda atrapalho, toda situação contrária, toda falta de entendimento, todo argumento contra a Sua palavra, declaramos ficar por terra em nome de Jesus, em que somente a Tua presença e dos Seus anjos celestiais estejam conosco aqui para que haja festa no céu e na terra. Que assim seja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós vamos abrir em Gênesis, no capítulo de número 18. Aleluia. Deus seja louvado, que Deus possa usar a minha vida como um instrumento abençoador, que eu seja um transmissor, somente um instrumento daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Louvado seja Deus. Nós vamos ler um texto o qual nós já conhecemos, mas nós vamos ter revelações hoje, as quais ainda nós não tínhamos conhecido, porque a palavra ela sempre se renova a cada dia. A palavra jamais volta vazia, e ela, e somente ela, tem o poder de transformar a vida do homem. Amém, queridos? Eu queria intitular o sermão desta noite com a seguinte frase: somente creia nas promessas. Ou seja, Deus, Ele tem promessas. A Bíblia é recheada de promessas. E o nosso papel é somente crer nas promessas de Deus. Porque ainda que os ímpios, ainda que aqueles que não creem nas promessas de Deus, tudo o que Deus escreveu acontecerá. Então, nós temos somente. Talvez tenha tanta coisa difícil que a gente está fazendo, se esforçando tanto, se magoando, chorando, sofrendo, está doendo, mas somente devemos crer na palavra de Deus. E para isso, eu peguei a família de Abraão, que foi e é chamado na Bíblia o pai da fé, para que nós possamos entender, irmãos, como somente crer em Deus. Gênesis
capítulo 18. Eu quero iniciar o texto a partir do verso de número 9. Eu não sei se a live vai ser hoje transmitida com eficácia, justamente por uma chuva que bate aqui no nosso salão, a igreja e a São Pedro Visita. Mas eu creio que ainda assim, se você prestar atenção, abrir o teu coração, você vai sair aqui preenchido com a glória de Deus. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 9, e diz assim: E disseram: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Está na tenda. E disse: Certamente voltarei a ti daqui a um ano, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, viu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda prazer, depois de haver envelhecido, sendo também o meu Senhor já velho, se tratando de Abraão. E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, darei eu a luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Glória a Deus. Aqui o Senhor aparece para Abraão, e são 3 anjos que aparecem para Abraão. Abraão faz um alimento, senta debaixo da sombra de uma árvore com eles para conversar. E Deus, Ele sabe da necessidade, da carência de cada um. E por isso que nós vemos, em hipótese alguma, Abraão pedindo um filho a Deus. Nós não vemos isso aqui na Bíblia. Mas nós vemos Deus fazendo uma promessa que dentro de um ano, Sara, sua esposa, daria à luz. E por que ela riu? Porque ela tinha apenas 90 anos. Ela já era velhinha. E Abraão tinha 99 anos. Também era velho. E já tinha cessado os costumes das mulheres. Era então impossível Sara engravidar. Mas Deus, Ele tinha uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, Ele escolhe um e atinge todos. Deus nos prometeu Jesus, cumpriu a promessa e atingiu a humanidade toda, porque todos aqueles que creem em Jesus serão salvos. O Senhor escolheu exatamente Abraão e lhe fez uma promessa que ele não tinha pedido, mas abençoou ele depois com o filho da promessa, porque ele tinha 99 anos e com 100 anos nasceu Isaque, o filho da promessa. Mas o ponto-chave e o ponto crucial não seria Isaque, mas sim Abraão, Isaque e Jacó. Deus, ele tinha uma promessa que anteriormente ele tinha dito para Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias
da terra. E glória a Deus que Abraão foi o homem que foi, crente, um homem que obedeceu a Deus, que cumpriu com a palavra de Deus, e Deus muito mais cumpriu, dando a ele o seu filho da promessa e dando a ele também Isaac, que era o filho da promessa, e depois de um ano. Por isso que o último versículo que nós lemos é Deus falando para Abraão assim: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Será que existe alguma coisa difícil para o Senhor resolver na tua vida? Nós achamos algumas situações dificílimas. Muitas vezes nós achamos que não vai acontecer, mas isso porque nós estamos na nossa humanidade. Mas o Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que colocou o diabo debaixo dos seus pés, aquele que ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, enviou sobre nós o Espírito Santo, ele é cumpridor de promessas. Então eu quero que agora, a partir desse momento, que você pense nas promessas que você já sabe que Deus te fez e pode estar passando já muito tempo e ainda não aconteceu. Aqui Deus deu o prazo de 1 ano. Geralmente Deus não dá prazo, mas Abraão, a Bíblia diz que ele era amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão andava com Deus, é igual Enoque. E Deus, antes de fazer qualquer coisa, nunca deixava de se revelar a Abraão, porque a intimidade era muito forte. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês: 1 ano é muito tempo ou é pouco tempo na vida de uma pessoa? Pouco tempo. 1 ano passa aqui, vup. Esse ano de 2024 parece que começou ontem, nós estamos em setembro, daqui 3 meses acaba o ano. Mas uma família cristã, uma família que recebeu uma promessa, que daqui 1 ano receberia uma bênção. Sara, a mulher de Abraão, ficou incomodada, não aguentou nem 1 ano e mexeu os pauzinhos, fez do jeitinho dela e não do jeito que Deus queria. Porém, pela permissividade do Senhor, aconteceu. E tudo isso aconteceu para que eu e você hoje estivéssemos escutando essa palavra, para que nós possamos entender um pouco e praticar na nossa vida o que aconteceu na vida deles, daquela família. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus, ele ama a todos de igual maneira. 1 ano, meus irmãos, é muito pouco para você desistir. Se você vai abrir um negócio, o primeiro ano do negócio, ele dá lucro? Não, é só investimento. Se você vai começar a fazer uma atividade física, 1 ano é a base, pelo menos, para você ali ficar agora pronto para começar a desenvolver o que você quer fazer. Então, Deus deu um pequeno prazo, mas a ansiedade do homem, o desejo do coração do homem, é algo que é muito forte, irmãos, mais forte que o diabo. Por isso que Deus fala: maior o que está em nós daquele que está no mundo. Aquele que está em nós é Deus.
E esse que está em nós, mesmo sendo todo-poderoso, Ele nos permite fazermos o que nós quisermos, porque Ele deu uma promessa, Ele deu o livre-arbítrio, e quando Ele fala, quando Ele promete, Ele não tira. Então, o livre-arbítrio continua na nossa vida. E Sara pegou esse livre-arbítrio e fez com que Abraão deitasse com Agar. E isso gerou muito sofrimento, irmãos. Por quê? Não no primeiro momento, porque o primeiro momento é gostoso. Nasceu um filho, agora Abraão tem um filho, agora Sara tem um filho nos seus braços, agora está tudo lindo, está tudo maravilhoso, porém, não tinha sido feita a vontade de Deus. Então não existe nada lindo e maravilhoso quando não está no propósito de Deus. Você pode estar de férias, você pode estar num churrasco, numa festa linda, maravilhosa, mas se não tiver no propósito de Deus, você pode ter certeza que o final não será bom. Por isso que a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas o realizar vem de Deus. Quando Sara e Agar tiveram um conflito, justamente por conta desse filho que zombava de Isaac, porque já tinha se passado um ano, então começou agora uma nova fase, uma nova etapa, porque a vida é assim, gente. A vida são fases, são etapas, né? E tudo o que o homem plantar, ele vai colher. Então eu queria te pedir de todo o meu coração que você plante na tua vida, e aonde você passar, e plante nos seus filhos, na tua família, para que somente creiam em Deus, ainda que não estejam vendo sinal nenhum. Sara deu risada, 90 anos. Gente, talvez cada um de nós também iríamos dar uma risada. Então, isso é impossível. Mas, geralmente, Deus, as promessas que Ele faz para nós, é impossível. É justamente para você viver o inimaginável de Deus. Mas até aí você sabe como que terminou isso aí? Com tristeza e choro, porque Ismael, que foi o filho de Agar com Abraão, pegou uma mochilinha nas costas e foi para o deserto com Agar. Você imagina o coração de Abraão, o coração de um pai. Porém, Abraão era o cabeça de Agar. Quem errou? Foi Agar ou foi Abraão? Quem errou mais? Quando um não quer, dois não brigam. Abraão poderia ter dito: Sara, Deus me prometeu daqui um ano, então não vou me deitar nem com a Agar, nem com a Maria, nem com a mulher aquela, nem com aquela, nem com aquela outra. Eu vou aguardar um ano. Mas Abraão, como todos nós, somos falhos. E ele falhou. Nessa falha dele, quem mais sofreu foi ele do que a própria Agar. Afinal, Agar do que Sara, porque afinal o filho era de Abraão e de Agar, não era de Sara. Então Abraão sofreu, vamos falar uma palavra aqui triste, sofreu que nem um cachorro, pagou os pecados dele. Só que agora passa
o ano e vem um novo ciclo, porque ele recebe a promessa. E aí, agora porque tudo passa, né, irmãos? Tudo na vida passa. E agora, passou-se nessa história aproximadamente entre 18 a 20 anos, que Isaac, o filho da promessa, já estava no seio de Abraão, junto com Sara, já vivendo. Então, nós não estamos mais falando de um ano, mas agora nós estamos falando de 18 e de 20 anos. Por quê? Porque, lembra que Deus pediu um sacrifício para Abraão, para que entregasse o seu filho no holocausto? E quem que levou a madeira? Quem que levou os holocaustos? Foi o próprio Isaac. Porque a partir dos 18 anos, esses homens, que já eram homens, já se tornaram homens, então poderiam levar a lenha no holocausto, porque uma criança não cabia, não tinha força e nem condições de levar. Mas o que eu quero chegar nesse ponto agora, e o Espírito Santo vai nos revelar algumas coisas. Abraão errou, pagou pelo erro. Seu filho ficou no deserto. Foi fortalecido. Deus não desamparou seu filho. Mas Abraão ficou sem a presença de Ismael. Porque Deus tinha uma promessa e a promessa tinha nome. A promessa era Isaque. O que Deus te prometeu? Qual é o nome da promessa que Deus te prometeu? Deus um dia me disse que eu iria ser pastor, que eu iria ser pregador da palavra. Eu fiz igual Sara. Eu era totalmente mundano e eu não acreditei, porque eu fumava, porque eu bebia, porque eu mentia, eu fazia muita coisa errada. E como é que um homem pode chegar diante de mim e falar: eis que Deus te disse que Deus vai te levantar como um pastor de ovelhas? Mas passou-se os anos e aconteceu. Agora, então, se tornou pastor. Agora Abraão se tornou o pai de Isaac. Agora já tem 20 anos que Isaac tem. Agora já tem 24 anos que a Igreja Rei dos Reis tem. Mas de repente vem um terremoto. De repente vem uns acontecimentos que você fala assim: meu Deus. Por isso que eu quero te lembrar o tema da pregação. Somente creia nas promessas de Deus. Somente. Por que Deus? Eu quero fazer uma leitura com você aqui em Gênesis capítulo 24. Melhor, eu coloquei um livros aqui, Gênesis 22. Vamos recapitular um pouquinho aqui, que eu queria muito que vocês entendessem isso, irmão. Isso é muito importante, essa palavra nessa noite. Então passou-se 20 anos, agora já estava tudo resolvido, o coração de Abraão já estava tudo resolvido, Sara estava contente, estava tudo tranquilo. Aí diz assim no capítulo 22: e aconteceu depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse Deus: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a tua promessa que fiz, a quem amas, e vai
à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, pôs sela em seu jumento, tomou consigo 2 de seus moços e Isaque seu filho, partiu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Olha que interessante isso aqui. Foram ao lugar que Deus dissera. Todos os nossos erros, nós precisamos aprender com os nossos erros. Abraão aprendeu. Deus disse assim para ele que dentro de um ano ele receberia um filho. Ele não obedeceu e colheu muita tristeza. Agora passa 20 anos e ele tem uma surpresa. Deus pede para ele esse filho da promessa e dá muitas indicações para que Abraão o obedeça. Mas Deus só pede também para nós quando Ele sabe que nós vamos dar conta, porque Deus, Ele não é masoquista, irmãos. Por isso que tudo aquilo que Deus te pedir na Bíblia, na palavra, saiba que você vai ser capaz de fazer. Então ele foi, pegou seu filho, sem entender absolutamente nada, sem questionar absolutamente nada, e ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e o viu no lugar de longe. Ao terceiro dia, porque a gente vê que lá no holocausto Deus também colocou um cordeiro. Então, isso aqui na Bíblia, no Antigo Testamento, chama Cristologia. É o Antigo Testamento anunciando a morte de Cristo lá na frente, nos 3 dias, que ele iria ressuscitar aos 3 dias. Mas aí, continua. E disse Abraão aos seus moços: ficai aqui com o jumento, eu e o moço iremos até ali. Ou seja, eu e Isaque iremos até ali. Havendo adorado, tornaremos a vós. Então presta atenção. Deus disse o seguinte: para que ele levasse o seu filho em holocausto. Agora ele diz para os homens: fiquem aqui, porque nós tornaremos a vós. Ele já não está falando que ele vai tornar sozinho, porque ele agora tinha aprendido somente a crer nas promessas de Deus. Ainda que a casa pudesse estar desabando, ainda que o médico desse um laudo que a pessoa estava desenganada, somente agora ele cria verdadeiramente nas promessas de Deus. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Então aí que nós entendemos que entre 18 e 20 anos, porque Isaque estava levando nas costas, estava levando na mão a lenha para o holocausto. E tomou o fogo e o cutelo na mão e seguiram juntos. Então falou Isaque a Abraão. Agora é o filho de 20 anos, é aquele menino que não tem experiência nenhuma, porém ele teve 20 anos de experiência em olhar a prática do seu pai. Não o que o seu pai falava, mas o que o seu pai fazia. Eu tenho absoluta certeza que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho onde deve andar, e mesmo quando for velha, não se desviará dela. Um jovem de 20 anos que viu em 20 anos um homem de Deus que errou, mas corrigiu o erro e começou a obedecer a Deus de uma forma tão tremenda, então gerou fé em Isaque.
Isaac já tinha a promessa também. Isaac agora, ele não acreditava em Deus só porque ele era filho de Abraão. Isaac acreditava em Deus porque ele sabia que ele também era filho de Deus e que ele também era a promessa de Deus. Verso 7: Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse. Esse aqui foi a conversa mais expressiva, a conversa mais profunda que talvez um pai, um filho, um casal de amigos pode ter tido. É algo que é descomunal, é algo que não se pode medir. Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão disse: eis-me aqui, meu filho. Papai, está aqui o fogo e está aqui a lenha. Onde está o cordeiro do holocausto? Olha que situação inacreditável. A única coisa que nós podemos fazer é somente crer na palavra de Deus. É somente crer naquilo que Deus falou para a gente. Hoje eu assisti um filme que o irmão Rural tinha me passado. O nome do filme é A Colheita. Esse pastor, ele foi chamado para ir fechar uma igreja que não estava dando certo mais. Tinha poucos membros, a igreja estava endividada, então eles iriam fechar aquela igreja para ir para uma outra igreja maior. E esse pastor, ele foi lá justamente com esse objetivo. Mas Deus falou ao coração dele através de uma chuva que era para ele pegar todo em volta da igreja, que era um campo fértil, e que eles pudessem plantar, e com a colheita eles iriam pagar as hipotecas da igreja, e a igreja não seria fechada. Porém, não tinha uma promessa. Aí Deus mandou trator, Deus mandou gente, Deus fez isso, Deus fez aquilo. Só que de repente veio uma chuva e acabou praticamente com toda a plantação. Eles venderam muito pouco da colheita, que não deu nem para pagar 1/3 da primeira hipoteca. Só que a igreja, com esse movimento todo, de plantar, de colher, de orar, de jejuar, de buscar o Senhor, para que a igreja não fechasse, um dos líderes maiores desses ministérios chegou para esse pastor e disse: nós não vamos mais fechar essa igreja, porque a igreja agora tem membros suficiente e eu vou pagar todas as hipotecas da igreja, e você vai para a maior igreja pregar que nós temos. Olha que bênção. E isso, o que eu quero mostrar para vocês é que acontece, queridos, no meio do caminho, algo que parece que está dando tudo errado. Eu preparei essa palavra hoje aqui e orei. Eu fiquei 2 dias de jejum para Deus falar comigo. Eu iria ficar 3, mas eu não consegui. E aí eu entreguei o meu jejum. Estava muito forte, estava muito violento. E eu achei que hoje o que ia estar a igreja lotada, mas a igreja não está. Mas eu me preparei, eu estudei a palavra, eu jejuei, porque eu acredito nas promessas de Deus. Deu 20 anos aqui para Abraão, né? Aí a promessa
veio. Agora, a hora que a promessa vem, Deus fala: agora você vai lá e oferece o seu filho em holocausto. Agora, Isaac, que não era bobo nem nada, porque se tem alguém que não é bobo, são chamados filhos de Deus. Porque ainda que você tiver algum probleminha na tua vida, saiba que o Espírito Santo, ele vai abrir os teus olhos, ele vai tirar você de toda do laço passarinheiro, da peste perniciosa, de toda armadilha. Mas aqui continua aquela pergunta: papai, está aqui a lenha, está aqui o cordeiro, está aqui o holocausto, mas cadê o cordeiro? Cadê o animal que nós vamos oferecer? Aí, como Abraão apenas confiava no Senhor, nas suas promessas, ele disse: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, meu filho. E assim caminharam juntos. Agora, vamos ser sinceros aqui, todos nós, na nossa humanidade. Isaac não é, me perdoa a expressão que eu vou começar a usar aqui. Isaac não era nenhum débil mental. Ele era um príncipe. Ele era um cara honrado de Deus. Ele era um homem sábio, um homem que era a promessa de Deus. Viveu 20 anos com Abraão, o pai da fé. E ele sabia que tinha coisa errada ali. Ele sabia que tinha algo muito errado. Se fosse eu ou se fosse você, talvez ripa na chuva, vou correr daqui. Se meu pai teve a capacidade de mandar Ismael para o deserto, meu pai vai fazer alguma coisa comigo. Eu vou sair daqui. Porque eu faço holocausto com meu pai. Agora, como que ele vem sem o cordeiro? Tem coisa esquisita aqui. Só que deu 20 anos para também ele somente aprender a confiar em Deus. E eu te digo mais, Deus, ele é tão poderoso que quando Abraão disse assim: Deus proverá, eu acredito de coração que Isaac não acreditou na palavra do pai dele, mas acreditou no Deus dele e do pai dele, que Deus iria mesmo cumprir, porque ele próprio sabia que ele era filho da promessa. Ele mesmo sabia que Deus tinha um propósito de vida para ele. E se você sabe que Deus tem um propósito de vida para você, então, ainda que tudo dê contrário, ainda que você bata de frente com a morte, Deus vai ressuscitar, porque Ele vai cumprir aquilo que exatamente Ele falou. E chegaram ao lugar que lhe disseram, e edificou Abraão ali um altar, e pôs a ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Você quer prova maior de que Isaque sabia de tudo? Vem cá, meu filho, vem cá que eu vou amarrar você aqui em cima de umas lenhas. Vem cá, faz esse favor, papai. Fica quietinho, fica alegre. Eu vou amarrar você aqui, depois eu vou tocar fogo aqui. O que Isaque fez? Somente creu que Deus iria prover. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei quantos anos que você já está vivendo esse problema, mas uma coisa eu sei: Deus vai prover exatamente tudo aquilo que Ele prometeu para a tua vida, sem deixar faltar absolutamente nada, independente do teu estado, independente da tua saúde, independente da tua idade. Mas o anjo do Senhor, verso 10, melhor, e ele estendeu a mão a Abraão
e tomou o cutelo para imolar o filho. Ele já estava pronto para imolar, para fazer o sacrifício. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Não estenda a mão sobre o moço, não lhe faças nada, porque quanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho, Isaque. Porque quando Deus faz uma promessa, a promessa é direta. Deus podia falar assim: não me negaste um dos teus filhos. Por isso que promessa de Deus, irmãos, nós temos que estar vivendo aquilo que é a vontade de Deus e não aquilo que é a nossa vontade. Então ele disse assim: não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os olhos e viu um carneiro dele travado pelos chifres no mato. Então Abraão tomou o carneiro, ofereceu o holocausto em lugar de seu filho, e chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso se diz até o dia de hoje que no monte do Senhor se proverá. Glória a Deus. Amém. Quantos entenderam até aqui? Mas a vida segue. Abraão tinha 100, Sara tinha 99. O filho nasceu, Sara tinha 90, Abraão tinha 99. O filho nasceu, Sara tinha 91. E Abraão tinha 99, 100 anos nasceu o filho da promessa. Ok, fazendo alguns cálculos, só para os irmãos entenderem, porque às vezes realmente, gente, a gente fica louco, a gente não consegue entender, fala: meu Deus, mas o que está acontecendo, Senhor? O que é que eu estou fazendo de errado? Se eu fiz alguma coisa de errado, eu já fiz, já paguei meus pecados, mas agora eu não faço mais. Abraão, ele não se deitou com mais outra para fazer outro filho. Não, ali. Ele esperou agora e deu certo, chegou, mas passa 20 anos. Então agora ele passa por uma das maiores provas da sua própria vida. Mas por quê? Porque Deus precisava que Isaque, o filho da promessa, também passasse por aquela situação. Sabe por que às vezes a gente passa por uma tribulação muito grande, gente? Porque aqueles que nós amamos precisam passar junto com a gente para acreditar no Deus que a gente serve. Porque senão eles não acreditam. Eles não acreditam. Eles precisam vivenciar um milagre nu e cru para falar: não, esse não é meu pai, não. Foi Deus que fez. Meu pai não tinha capacidade para fazer isso. Foi Deus que fez. Só que aí passou mais um tempinho. E esse tempo foi crucial para vermos as bênçãos de Deus se cumprir novamente. Sara, presta atenção, Sara faleceu com 127 anos. Deus tinha dado promessa para Sara com 90. Então, com 91, ela abraçou o seu filho. Então, ela viveu agora 38 anos com Isaque. Mas não tinha uma promessa para Abraão? Se Sara tinha agora 127 anos, Abraão tinha, se Sara tinha 38 anos já passado, Abraão tinha agora 138 anos. Então vamos fazer uma passagem agora rapidamente. Depois do holocausto, 38 anos se passou. É uma geraçãozinha, não é?
Então, 20 anos eles viveram o holocausto, ali viram a bênção, aí tiveram praticamente mais 18 anos para viver ali. Agora, qual filho que não sofre com a mãe? Que morre? Quem é que tem um coração tão duro que não se compadece de alguém que vem a sofrer na nossa família? Isaac, dá uma olhada agora comigo em Gênesis capítulo 24, verso 67. Presta bastante atenção que nós vamos terminar aqui, e você vai perceber algo interessante dessa promessa de Deus para Abraão, para Isaac e para Jacó. Isaac trouxe para a tenda da sua mãe Sara a Rebeca por mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe. Naquele tempo os casamentos eram arranjados, e Rebeca e Isaac foi um casamento arranjado, mas para a honra e glória de Deus, eles se amavam. E com a morte de Sara, para Deus consolar o coração de Isaac casou-se com Rebeca. Deus deu uma esposa idônea para ela, e eles foram morar na tenda de Sara. Olha que bênção, olha a promessa. Eles não saíram do lugar da promessa, eles voltaram no mesmo lugar que Sara vivia. Agora eu quero chamar você a atenção para o cabeça, que é o homem, aquele a qual Deus fez a promessa, que passou tudo que passou e agora perdeu a sua própria esposa. E agora ele está velhinho. Agora ele está com 138 anos. Se com 100 nasceu Isaac, agora ele está com 138 anos. E eu vou te contar um segredo agora que você vai arrepiar a costela. Um velhinho de 138 anos, ele somente aprendeu a confiar no Senhor. Um velhinho de 138 anos, ele só aprendeu a confiar no Senhor, que Deus prometeu e iria de cumprir, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, sobre a geração de Abraão, Isaque e Jacó. Agora leia comigo o capítulo 25 de Gênesis. E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura. Olha o velhinho, rapaz. Tem que tirar o chapéu para esse cara. 138 anos. Casou de novo. Agora você quer ver o que é promessa? Você quer ver o que é bênção? Quando Deus fala que aquele que serve a Deus até na velhice dará frutos, vai vencer todos os obstáculos, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, e ele não será atingido. Abraão tomou outra mulher com 138 anos, chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zinra, Joksã, Medã, Midian, Disrabaque e Suá. Deu mais 6 filhos para ele. Com 138 anos, Deus deu mais filhos para eles, porque Deus tem infinitamente mais daquilo que Ele promete e sonha para nós. Mas Deus não quebra princípios. O que Ele prometeu, qual seria a bênção? Sobre Abraão, Isaque e Jacó. Então, com 138 anos, ele foi curtir, foi servir a Deus e se divertir. Mas diz aqui, no verso 5: porém, Abraão
deu tudo o que tinha a quem? A Isaac. Você entende o que é promessa de Deus? Você entende que com Deus é tudo ou nada? Não adianta ficar de brincadeirinha com Deus. Ah, vou fazer um filho antes, vou fazer do meu jeito, vou ajudar Deus. Ah, não, vou obedecer Sara. Faz do jeito que Deus te pediu. Deus te deu a promessa, foi para você. Então você tem uma única digital. Viva a promessa de Deus. E ele tinha uma promessa sobre Isaac. A primeira ele já sabia, e foi Ismael para o deserto. Agora, Abraão, ele era riquíssimo, e deu tudo para Isaac. Por quê? Para se cumprir as bênçãos sobre Isaac e Jacó, que seriam benditas todas as famílias da terra. Mas aos filhos das concubinas, que era o mesmo caso de Ismael, que Abraão tinha, deu a Abraão presentes, vivendo ele ainda, separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente para a terra oriental. Ele fez exatamente o que Deus tinha pedido para ele fazer no começo. Ele deu presentes, ele deu riquezas, só que mandou para o outro lado, porque quem não faz parte da promessa vai te atrapalhar. Por isso que tem gente que some na nossa vida. Nunca chore quando você tem uma pessoa que fica na tua vida 10, 20 anos e de repente não dá um tchau para você, dá um berro de alegria, fala aleluia Jesus, agora eu vou começar a prosperar, agora vai dar certo a minha vida, porque era uma pedra de tropeço na tua vida. Você imagina que todos agora vocês também já sabiam que Isaac era o filho da promessa. Agora já tinha mais 6 invejosos. Antes tinha um, agora tinha mais 6 invejosos para Isaac. Mas por isso que inveja não cabe em crente. O que cabe em crente é a promessa de Deus. O que Deus promete, ele cumpre. E Abraão, com amor, deu riqueza, mas mandou um para cada lado, para que eles pudessem viver bem. Porém, deu tudo a Isaac. Estes, pois, são os dias dos anos de vida de Abraão, que viveu 175 anos. Então eu quero te contar que um velhinho de 100 anos recebeu a promessa e ele viveu mais 75 anos, vivendo uma vida espetacular, cheia de milagres. Mas de vez em quando, de tempos em tempos, acontecia cada coisa na vida dele que era para ele tirar ele do ar, que era para ele tirar ele do trilho. É por isso que acontecem essas coisas com a gente, irmãos. Mas se cumpriu a palavra. Com 138 anos, ele casou de novo. Com 175 ele faleceu. Quanto tempo ele ficou casado? 175 menos 138. 140, 50, 60, 70, 30, 35, mais 38, né? 38, 37. 37 anos. Vocês estão vendo a proporção? Lembra dos 7 anos da vaca gorda, 7 anos da vaca magra? Lembra que o homem planta, ele colhe? Lembra? Então pronto, gente. Desde somente creia em Deus. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Então, se tiver eu vou continuar pregando, porque eu tenho uma promessa. Eu não sei se amanhã Deus vai me levar para outro país. Eu não sei se amanhã Deus vai fazer uma outra coisa para mim, mas uma coisa somente eu preciso fazer, é crer na promessa que Ele me fez, porque essa promessa que Ele me fez já está sendo cumprida há quase 25 anos.
e eu já me sinto cansado, já me sinto velho, já me sinto esgotado sim do ministério. Os pastores são jubilados aí com 25 anos, pastor que faz parte das igrejas, então daqui a um ano eu poderia ser jubilado, mas esse não é o caso. Eu vou cumprir com as promessas do Senhor até com que todas as promessas dele se cumpram na minha vida. E acredite, irmãos, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser parente, pode ser quem for, se não entrar nas promessas, padece. Porque a promessa é para a cabeça, a promessa é para o homem. Deus deu a promessa, seja inteligente, siga a promessa. Porque se você não seguir a promessa, você vai seguir para o deserto. Você vai fazer como Ismael, vai para o deserto com um pedaço de pão e um cantinho de água. Vai sair com alguns presentinhos do casamento, vai sair com algumas coisinhas boas de ter servido a Deus por um tempo, mas a promessa não se cumpre. A promessa se cumpre quando Deus fala: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E foi nessa terra que ele viveu todo esse processo. E de tudo isso, irmãos, eu só queria que ficassem duas coisas encalcadas no meu e no teu coração. Primeiro, não precisa fazer muita coisa. Por favor, Deus não dá um fardo maior daquele que a gente não pode carregar. Deus não é injusto, Deus não é masoquista. Então, primeira coisa, somente creia nas promessas de Deus. Segundo, ainda que o barco estiver afundando, não acredite, porque ele não vai afundar. Jesus vai te salvar, ele tem promessa. Ele tinha uma promessa para Pedro, que ele, sobre Pedro, seria a igreja. Pedro afundou na frente de Jesus, já vivendo o milagre, mas Jesus catou ele na hora. Então, se você entrar de cara para a morte, não acredite na morte, acredite em Jesus, porque ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Autoridade. Essa aqui é a nossa maior autoridade. Pode passar céus e terra, e a palavra jamais passará. Respeite as autoridades, e você será honrado na vida. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu queria fazer uma oração agora, somente com aqueles que creram nessa palavra e que estão passando lá pelo fundo de uma cova, por um abismo, igual Abraão estava passando, uma prova, mas uma prova mesmo, e já tinha tantos anos vivendo bênção com Deus, mas parece que de uma hora para outra, parece que a carreta saiu do trilho, o trem descarrilhou. É essa oração que Deus pede para fazer agora. Então, se você tem alguma situação, alguma necessidade que saiu do trilho, você já viveu muito bem, mas agora saiu do trilho, você já não tem controle mais, somente creia nas promessas do Senhor, mas faça o que Abraão fez, porque aquele que crê, obedece. É melhor obedecer do que sacrificar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado, Deus, porque Tu és um Deus que fala, e todas as aflições, os problemas que nós temos neste mundo, nenhum homem que passou por essa terra, nem os profetas do Antigo Testamento, nem os apóstolos, nem, Senhor, nem os melhores, nem os piores, nem os mais altos, nem os mais baixos, deixaram de passar pelos problemas e as aflições da vida. Mas este exemplo e esta maneira que o Senhor nos comunica hoje através de Abraão, Pai, nós vemos que praticamente todos nós passamos pelas mesmas crises de identidade, tempos bons,
tempos ruins, tempos que parecem que vai durar aquela alegria, mas de repente algo vem e nos arranca aquela alegria. Vem provas que nós olhamos com os nossos olhos que parecem gigantes, mas nós queremos ser como Davi, Pai, que somente cria no Senhor, e ele foi somente na força do Senhor dos Exércitos. E é nessa força que nós vamos, é nessa força que nós vamos caminhar, Pai. Nos abençoe, Pai, porque em nome de Jesus nós cremos na Tua palavra, nós cremos nos Teus milagres, ainda naqueles que ainda não aconteceram conosco. Nós temos a certeza, nós temos a fé, nós temos a convicção de que acontecerá, porque o Deus proverá. Deus não é homem para que minta, mas fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. E nós te agradecemos, Senhor, até aqui, por o Senhor ter nos ajudado, porque muitos milagres, muitas alegrias, muitas tristezas nós passamos até aqui e continuamos no Teu propósito. Por isso, a única coisa que pedimos a Ti foi aquilo que Davi pediu: não ausente o Teu Espírito de nós, que nós não venhamos sair do Teu propósito, mas perseverarmos até o fim, pois aquele que perseverar até o fim será salvo. Obrigado pela salvação, obrigado pela Tua força, Senhor, e obrigado que ainda em meio às tempestades e coisas que nós não entendemos, nós somente acreditamos em Ti. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo esteja agora e para todo sempre. Vão em paz. Os irmãos que estão nas lives, fiquem em paz. Deus abençoe. Quinta-feira nós temos live às 20 horas, domingo às 19h30. Ajudem nos divulgando, compartilhando a palavra. Se a palavra falou ao seu coração, encaminhe para alguém, para que Deus possa falar também no coração do seu próximo. Beijo no coração e até quinta-feira.